Exaltamos o teu glorioso nome, por tua fidelidade, por teu amor, por teu cuidado. Te agradecemos, Senhor, por mais todas as coisas. O Senhor tem cuidado de nós. Te louvamos por tua fidelidade e teu amor, Senhor. Te louvamos por tua provisão em nossas vidas. Te louvamos, Senhor, por tua proteção sobre nós. Te louvamos, Pai, porque em todas as coisas o Senhor tem se mostrado fiel, o Senhor tem se revelado a nós. O Senhor tem, Senhor, dia após dia, mostrado o teu cuidado, a tua misericórdia, a tua graça sobre nossas vidas. Por isso, Senhor, mais uma vez te bendizemos, por isso exaltamos o teu glorioso nome, por isso declaramos, tu és Senhor e não há outro além de ti. E nessa noite, Senhor, queremos mais uma vez nos render aos teus pés, queremos nos prostrar diante de ti, Senhor, declarando a tua majestade sobre nossas vidas, declarando, Senhor, que dependemos de ti, declarando, Senhor, humilhados em tua presença, que necessitamos do teu agir sobre nós, necessitamos, Senhor, da tua presença sobre nossas vidas. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, humildemente nós te rogamos agora, vem sobre nós mais uma vez, visita, Senhor, cada lar que recebe esse momento de culto, que em cada lar, Senhor, de uma forma muito especial, o teu Santo Espírito se faça presente, ministrando a cada coração, Senhor, nós te rogamos nessa hora. E também te imploramos, Senhor, que tu, de uma forma assim muito especial, fale conosco nessa noite, que essa noite seja marcante, Senhor, em nossas vidas, por tua presença, por tua voz suave falando aos nossos corações, que em todo momento, Senhor, nós sejamos agradáveis a ti. Fazemos da oração do salmista a nossa oração, que as palavras dos nossos lábios e o meditado do nosso coração sejam agradáveis à tua presença, ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar Vim para adorar-te. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Deus, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Declare, vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Mais uma vez. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão
maravilhoso para mim. Última vez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Nós vimos para adorar o Senhor, vimos para dizer que Ele é nosso Deus, que Ele é maravilhoso, que não há outro como Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Eu gostaria de lhe convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 115. E nós vamos ler todo esse salmo. Salmo de número 115 é um salmo muito precioso, muito bonito. E eu quero ler com vocês nessa noite, que diz assim: Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam às nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata, de ouro, são feitas por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Confie no Senhor, Israel. Ele é o teu socorro e o seu escudo. Confie no Senhor, sacerdotes. Ele é o seu socorro e seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. O Senhor os multiplique, vocês e os seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra toda ele confiou ao homem. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos o Senhor, desde agora para sempre. Amém, aleluia. Esse versículo 18 é o versículo chave para a gente nessa noite, né? Mas nós bendiremos o Senhor, desde agora para sempre. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos declarar esse amor de Deus sobre nossas vidas, um amor ousado, um amor maravilhoso, um amor diferente, não há outro igual. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim.
Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Declarei. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia! Assim é o amor de Deus. Impressionante, infinito, ousado. Ninguém conhece a totalidade desse amor, mas um dia nós o conheceremos como realmente Ele é. Aleluia. Irmãos, nós estamos em campanha de missões estaduais. E a nossa promotora de missões, Rose Watanabe, já está ali a postos. Boa noite, Rose. Seja bem-vinda. Boa noite. Estão todos me ouvindo bem? Alguém um dia ouviu o chamado. E é por isso que eu creio. Eu creio porque pessoas foram obedientes a Cristo de levar a palavra e fazer discípulos em todos os cantos da terra. E é por isso que eu creio. Porque pessoas, como os nossos missionários, né, da Convenção Batista Baiana, estão fazendo belíssimos trabalhos em várias regiões do nosso estado. E eu creio também que mesmo em meio a essa pandemia, nós podemos fazer mais, né? Podemos ainda ajudar muito esses nossos missionários, porque os projetos de implantação de igrejas, projetos de crianças, com crianças, né, em faixa de risco social, esses projetos não podem parar. E é por isso que eu creio que nós, como igreja, podemos sim orar, contribuir, compartilhar com os nossos missionários. Então, vamos ver o nosso tema e a divisa da nossa campanha de 2020.
Eu creio é o nosso tema. Nossa divisa está lá em Marcos 9, 23. Disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. Vamos ver aí o vídeo da missionária Isabel, Maria Abel, na cidade de Bonito, na Chapada Diamantina. Missões se faz com fé, desafio, contribuindo com a obra missionária. Na cidade do Bonito, região da Chapada Diamantina, agradecemos a Deus pelo avanço missionário, pela contribuição, pelas orações da igreja. O trabalho missionário tem dado resultado em nossa região e nós temos tido grande participação dos irmãos da congregação como desafio na preparação de líderes, com o avanço missionário através dos PGMs, pequenos grupos que têm sido realizados, e também na plantação de novos trabalhos missionários na cabeceira do Brejo e também no núcleo rural. Por isso, a participação das igrejas tem sido motivo de alegria, tem sido motivo dos resultados, dos frutos. Por isso eu creio que vale a pena investir a vida em missões. Alguém um dia ouviu o chamado. Viva a fé que sempre em frente vai. O espírito leve, por Deus quebrantado, creu de coração aberto e foi. Creu de coração aberto e foi. Alguém um dia deixou seu regato, puro amor que toca, move, atrai. Do Espírito Santo recebe o recado, larga tua terra, povo, e sai. Larga tua terra, povo, e sai. Aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos. Neste momento, vou chamar aqui Uji para fazer essa oração em favor dos nossos missionários da Bahia, e especialmente por Maria Abel, lá na cidade de Bonito. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma semana que se passou. Te agradecemos, ó Deus, por mais uma semana que inicia hoje. Te agradecemos pelas bênçãos, suas misericórdias e nos momentos difíceis. Sabemos que o Senhor está nos ajudando, está conosco. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos poupado, o Senhor tem nos dado aquilo que necessitamos, ó Deus. E nesse momento, ó Pai, nós queremos interceder pela vida dos missionários que estão espalhados na Bahia, te pedindo, ó Deus, que o Senhor derrame sobre cada um graça, derrame tua misericórdia, e que mantenha, ó Deus, esses missionários, ó Pai, sustentados por Ti, debaixo da Tua proteção, ó Pai. Livra eles de todo mal, livra, ó Deus, de adoecerem, de se contaminarem, ó Pai, com esse vírus também. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa prover, providenciar tudo aquilo que eles têm tido necessidade, não só
em relação às necessidades físicas e materiais, mas também às suas necessidades espirituais, afetivas, ó Deus, que eles possam se sentir, ó Deus, amparados por Ti, amparados por Tua igreja. Te peço, ó Deus, que o Senhor possa abençoar o trabalho lá em Bonito, possa abençoar a missionária Maria Mabel, ó Deus. Recebe, ó Pai, diante do Teu trono, os pedidos que ela colocou aqui, Senhor, para que eles possam ser realizados e possam prosperar de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Toca no coração de cada batista baiano, ó Deus, para que a gente possa, ó Deus, continuar orando e ofertando também para que o trabalho de missões não pare, mas pelo contrário, que ele possa avançar e possa também servir de suporte para tantas vítimas, ó Pai, do Covid, seus familiares que estão espalhados aí pela Bahia. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, como eu sempre digo aqui, a campanha de missões é em um período curtinho, né? 1 mês, 2 meses no máximo, mas o trabalho dos missionários na Seara não para. Então, que possamos estar sempre atentos, lembrando dos nossos missionários, intercedendo por eles. Agora segue o nosso clipe, temos pouco tempo para aprender, né? Vamos aproveitar esse tempo para aprender esta música e logo em seguida a palavra fica com o pastor. Alguém um dia ouviu o chamado. Viva a fé que sempre em frente vai. O espírito leve, por Deus quebrantado, creu de coração aberto e foi. Creu de coração aberto e foi. Alguém um dia deixou seu regato, puro amor que toca, move, atrai, do Espírito Santo. Recebe o recado, larga tua terra, povo, e sai. Larga tua terra, povo, e sai. Aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Alguém um dia ouviu o chamado, creu de coração aberto e foi. E outros ficaram com o compromisso de apoiar, de orar e dizer vai. De apoiar, de orar e dizer vai. Aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Rumo aos sonhos com Deus partilhados, aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Alguém um dia ouviu o chamado, alguém um dia ouviu o chamado. Alguém um dia ouviu o chamado,
Alguém um dia ouviu o chamado. 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 Ok, nós temos o desafio de continuar expandindo o trabalho batista no estado da Bahia, propagando o Evangelho de Cristo e abençoando a vida dos nossos missionários. Eu quero louvar a Deus pela vida de Rose, que tem sido a nossa promotora de missões, tem nos incentivado a contribuir e a investir em missões. Uma igreja que não investe em missões está fora do propósito. E nós queremos nos manter firmes no propósito de abençoar a obra missionária também na Bahia. A Bahia tem muitos lugares que ainda precisam conhecer o Evangelho de Cristo, que precisam de frentes missionárias, e nós precisamos hoje, como diria certo apresentador da televisão, mais do que nunca, investir na obra missionária, né? Vamos ler a Bíblia. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Nós, aos domingos, temos estudado as cartas pastorais e começamos recentemente a primeira carta de Timóteo, mas eu quero pedir licença aos irmãos para hoje, de uma maneira extraordinária, estudar com os irmãos, ministrar sobre 2 Reis capítulo 4, e ao final do culto os irmãos vão entender a razão dessa mudança de planos, mas eu tenho certeza que Deus, de uma forma muito especial e por sua bondade, continuará falando conosco também através desse estudo de 2 Reis. Então, 2 Reis capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, Pai de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia, te rendemos graças, Senhor, por tua palavra lida aqui nesta hora. E te imploramos, Senhor, por entendimento, conhecimento, discernimento da tua palavra. Te imploramos humildemente que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração agora de uma forma específica, através da tua palavra que será ministrada nessa hora. Nós queremos te implorar, Senhor, nesse instante, que não seja apenas uma palestra do pastor, mas que seja, Senhor, a tua voz falando ao nosso coração nessa noite. Por isso, Senhor, nós queremos nos abrir para ti, nós queremos te implorar que teu Santo Espírito trate conosco nessa noite de uma forma muito especial, e que isso produza, Senhor, transformação de vida, que isso produza mudança em nós, e que o teu nome seja engrandecido em nossas vidas. Por amor do teu Filho Jesus é que nós te pedimos nessa hora e te agradecemos. Amém e amém. Eu quero lhe convidar a cantar conosco o hino 349 do cantor cristão,
Rica promessa. Desde segunda-feira, ou foi terça, sei lá, um colega, um pastor postou no grupo de pastores esse hino, e esse hino não saiu do meu coração a semana toda, e eu queria muito cantar com vocês nessa noite esse hino. Oh, como é grande, doce a promessa do Salvador Jesus, nosso Rei, ao que confia na sua graça. Ele diz: nunca te deixarei. Liga o som, meu. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eu sou teu Deus e para livrar-te sempre contigo eu estarei. Não temas, pois, porque bem seguro eu pela mão te conduzirei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, pelo meu nome eu te chamei, meu para sempre, tu és agora, depois que nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eras indigno, mas escolhi-te. Não temas, pois eu muito te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Sempre seguro te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Aleluia. Oh, que saudade do louvor cantando, misericórdia. Eu não posso estar conduzindo essa música, não. Vou pegar meus apontamentos aqui. Ok, irmãos. Rapaz, esquentou aqui, hein? Meu filho. Você que é o cara que providencia as coisas aí. Chega a testa, tá brilhando aqui agora. Esquentou um pouquinho em Amargosa, né? Depois de um bocado de dia frio. Nós tivemos hoje um dia mais quente. Isso é bom.
Irmãos, há muitas lições que podemos tirar desse texto bíblico e eu não pretendo aqui fazer um resumo de 2 Reis. No tempo apropriado a gente vai pegar tudo direitinho, mas eu gostaria de fazer uma explanação meio que textual hoje, porque eu creio que nesse texto Deus pode falar muito ao nosso coração de uma forma assim muito especial. E não foi planejado não, mas essa canção, Não Temas, né? Eu sou contigo, porque contigo sempre estarei. É uma canção muito preciosa, um hino muito precioso, que a gente cantava muito na infância e que sempre eu canto lá no consultório. Tem dia que a gente está, né, precisando declarar a verdade de Deus em muitos aspectos e a gente às vezes não vê com os olhos naturais, mas a gente precisa declarar com a nossa boca aquilo que a palavra de Deus fala a respeito do agir de Deus e a respeito de Deus sobre nossas vidas. Então é muito bom poder descansar no Senhor, mas às vezes a gente tem que falar isso em voz alta, né? Nós precisamos declarar isso em voz alta. E nós vemos aqui, irmãos, uma situação que não é particular daquela mulher. Uma viúva que se vê numa situação difícil, se vê numa situação complicada, com credores batendo à sua porta. E nesse tempo de pandemia, quantos estão endividados, quantos estão passando por momentos financeiros muito difíceis. O governo teve que entrar com providência, dando auxílio a muitas pessoas que precisaram parar de trabalhar, que não têm salário fixo. Muitas empresas em nosso país fecharam as portas e nós, infelizmente, vemos essa notícia se repetindo diariamente. Eu acompanho alguns jornais e sites de economia e nós vemos, infelizmente, com muita tristeza, o número de empresários no nosso país que faliram e precisaram fechar as portas e demitir os funcionários. Esse número sempre aumentando. Então, essa situação da viúva não é uma situação exclusiva dela, mas algo que tem acontecido em nossos dias, que provavelmente, se eu perguntasse a você aqui, você certamente saberia dizer uma ou duas pessoas que precisaram fechar as portas dos seus negócios e que estão passando por momentos difíceis. Então essa palavra se aplica bem aos dias de hoje. E o versículo 1 começa falando de algo interessante. Diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Essa mulher era esposa de um discípulo de um profeta. Ou seja, alguém que estava, vamos dizer assim, numa escola para profetas, né? Aprendendo com o profeta, estava acompanhando um profeta de perto. E era comum que os discípulos de profetas depois se tornassem profetas também. Então, certamente esse homem estava em um processo de treinamento, estava num discipulado para se tornar exercer a função de profeta, quem sabe depois. E essa mulher foi procurar o profeta Eliseu e disse assim: teu servo, meu marido. Então a gente entende que esse homem estava de alguma forma ligado a Eliseu, né? Então ele disse: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. E nós observamos, queridos irmãos e amigos que nos acompanham, que o fato de alguém servir a Deus não é por si só um salvo-conduto contra dívidas.
Infelizmente, tem-se pregado uma teologia, tem pelo menos duas teologias que são muito conhecidas, né? Uma teologia da pobreza, onde se ensina que a pessoa deve abrir mão de tudo, abrir mão de bens para servir ao Senhor. E uma oposta a ela, que é a teologia da prosperidade, onde se ensina que todo crente precisa ser rico, todo mundo precisa, que um sinal de prosperidade é riqueza. E eu sempre gosto de citar meu pai como exemplo de prosperidade. Pai nunca foi rico, nunca teve carro, mas pense num caboclo próspero. Deus sempre cuidou daquele homem de uma forma especial. E eu olhava, a gente sempre tinha fartura de comida em casa. Nunca tivemos luxo em nossa casa lá em Itabuna. Nós nunca tivemos luxo, mas nunca nos faltou nada. E eu vejo que isso tem nos acompanhado. E, irmãos, fugindo desses extremos, a Bíblia ensina sobre mordomia. A Bíblia fala sobre mordomia. E essa mulher, ela foi fazer tipo uma queixa, né, a Eliseu. Ela disse: olha, Eliseu, meu esposo servia ao Senhor, era um homem temente a Deus, um homem que se empenhava em cumprir a palavra, mas morreu endividado. E agora os credores estão à porta. E, irmãos, a Bíblia, ela nos traz algumas coisas que às vezes sacode a gente, né? E eu falo algumas coisas porque, assim, essa semana eu estava conversando com a irmã e ela me dizendo assim, eu estava lendo a Bíblia e de repente aquele versículo saltou assim, falou comigo. Isso é verdade. Deus, ele, através da sua palavra, ele fala conosco assim, e alguns versículos, toda a Bíblia, ela fala com a gente de uma forma, né? E hoje pela manhã, ficou até meio-dia falando sobre isso, né? E a gente sabe que a palavra de Deus, ela é preciosa, porque ela toda fala com a gente. Mas eu queria que você abrisse aí sua Bíblia, num texto precioso, que está em Provérbios, capítulo 22, versículo 7. Eu sei que nós não estamos na igreja, eu estou olhando para o rosto de um bocado de irmãos que estão aqui pelo Zoom comigo, né? E eu sei que tem alguns irmãos acompanhando a gente pelo Facebook, acompanhando também pelo YouTube. Quero inclusive deixar meu abraço a todos vocês. E eu queria que eu vou ler esse versículo uma vez. Depois eu vou ler de novo, pausadamente, nós vamos ler juntos, certo? Eu vou ler sozinho. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Vamos ler juntos? O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Alô? Vocês estão, irmãos? Graça e paz. Sejam bem-vindos ao culto da IBAV. Agora nós somos internacionais, né? Está falando para o mundo todo. O que é que a Bíblia está falando sobre dívida? Quem toma emprestado é o quê? Escravo, né? Escravo de quem empresta. E existe vários tipos de escravidão. Por exemplo, você receber o seu salário e não poder fazer com ele aquilo que você quer é uma escravidão. Sim ou não? Porque ao receber o seu salário, você já está comprometido com ele, com a loja A, B, C, o cartão A, B, C, D, E, né? Crediário, com o carnê da loja X, Y, Z. Ou seja, você recebeu o salário, mas ele não lhe pertence. Ele pertence a outras pessoas. Inclusive, nós estamos em campanha de missões estaduais. Quantos irmãos têm tido dificuldade, né? E dizem ao pastor, eu não tenho como contribuir, eu queria tanto contribuir com missões estaduais. Ok, esse é um sinal de que você está sobre escravidão. Esse é um sinal de que aquilo que você recebe, que seria seu em teoria, não lhe pertence, porque pertence a outras pessoas. E a Bíblia então nos diz que quem toma emprestado é escravo de quem empresta. E aquela mulher, aquela viúva,
viu isso na pele. Porque uma forma de, naquela época, de pagar as dívidas, era se a pessoa não tinha o recurso para pagar aquilo, o dinheiro, devolver o dinheiro que lhe foi emprestado, ou ele, ou alguém da sua família poderia ser tomado como escravo até que aquela dívida fosse paga. Você já pensou o que muitas vezes os seus filhos, a sua família, têm sofrido por causa de empréstimo, por causa de dívidas? Assim como aquela mulher quase perde os seus filhos, hoje tem muitos cristãos que estão chorando, que estão, às vezes até por desespero, ouvindo pregadores mentirosos e falsos, que estão na internet, nas redes televisivas, prometendo uma prosperidade que eles não conhecem. Muitos têm se tornado mercadores do evangelho, prometendo e ensinando as pessoas a negociar com Deus, quando essa nunca foi a proposta bíblica de você aprender a negociar com Deus. A Bíblia não lhe ensina como tirar dinheiro de Deus. A Bíblia não ensina você como você ficar rico. Mas a Bíblia ensina a ser mordomo de Deus. E nós queremos conversar com você sobre essas coisas. Mas veja, o profeta então, ao encontrar essa mulher, começa a identificar algumas coisas e propor soluções para a vida dessa mulher. Veja o versículo 2. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Eu fico imaginando Eliseu conversando com essa mulher, porque como o texto está escrito e o escritor sagrado, ele fez de fato um resumo, eu fico pensando, né? Como Eliseu deve ter encarado essa mulher. Dizer, meu Deus, o que é que eu tenho a ver com isso? E faz a pergunta para a mulher: o que é que a senhora tem em casa? Essa pergunta, irmãos, é maravilhosa. Porque veja só, o que é que você tem em casa? Quais são as suas habilidades? Quais são os seus dons? Quais são os seus talentos? Quanto você tem guardado? Vamos pensar uma situação hipotética, que o milagre que aconteceu com aquela mulher acontecesse com você hoje. O Senhor vira para você e diz assim: irmão, diga aí quanto você tem em casa. Você vai, aí admitamos, né, que ele vai pegar assim, ó, o dinheiro que você tem, você vai arrastar e não vai parar. Enquanto tiver, sei lá, vasilha para você guardar, o dinheiro vai continuar. Sabe o que acontece? A maioria dos irmãos não ia ter nada. Por quê? Ao invés de você ter dinheiro na sua carteira, você está negativo no banco, você está devendo A, B, C. Tem um irmão muito querido que é cobrador, né? E ele às vezes me fala assim: pastor, como é difícil às vezes cobrar até de crente, né? Tem crente que não gosta de pagar não, tem crente que dá trabalho. Tem crente que eu já até ameacei chegar no culto lá e falar com o pastor dele no meio do culto. Já pensou, irmãos? Que situação tensa, né? Porque veja, se Deus disse: eu vou multiplicar, sei lá, 100 mil vezes a sua poupança. Já pensou se desse um anjo hoje e diga: eis que te digo, servo, multiplicarei 100 mil vezes a tua poupança. Você ia chorar de alegria ou de tristeza? Porque se o camarada não tem nada na poupança, 0 vezes 100 mil continua sendo 0, né? Se você tiver um que seja, você já vai ter uma multiplicação grande. Mas, irmãos, há talentos, há dons que Deus tem nos dado e que nós precisamos identificar. Nós precisamos identificar quais são os talentos que eu tenho. Eu tenho facilidade com o quê? Com o que é que eu me identifico mais? Tem pessoas que são ótimas vendedoras. Tem pessoas que são ótimos empreendedores.
E tem gente que é boa de trabalho mesmo, que o cara, né, parece um trator para fazer as coisas, ele que bota na mão dele, o camarada faz. Mas você precisa identificar qual é o seu talento, qual é o seu dom. Se o profeta pergunta para você hoje, o que é que você tem em casa? Qual é o seu talento? Qual a sua habilidade? Como eu posso te ajudar? São perguntas profundas. Como eu posso te ajudar? O que é que você tem em casa? E veja que aquela mulher, ao responder ao profeta, ela primeiro diz assim: tua serva não tem nada. Ela começa dizendo que não tem nada. Além de, ou seja, ela já tinha descartado, né? Uma vasilha de azeite. Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. O que é que você tem guardado? Quais são os teus investimentos? Eu quero lhe dizer uma coisa poderosa, que é para você guardar aí pequenininho, bota num lugar forte aí, perto de você, para você olhar isso. Que me falaram isso esses dias e eu anotei. Eu precisei anotar para não esquecer. Uma botija de azeite nas minhas mãos não é nada, mas nas mãos de Deus pode mudar o mundo. Uma botija de azeite nas minhas mãos não é nada, mas nas mãos de Deus pode mudar o mundo. Então não pense que aquele pouquinho, que a sua habilidade, que aparentemente é pouca, que o seu conhecimento aparentemente pequenininho, poderia ser desprezado, mas na mão de Deus, ele pode revolucionar a Amargosa, revolucionar o mundo através de sua vida. Continuemos. Essa mulher então diz: não tenho nada além de uma vasilha de azeite. E no versículo 3, o profeta diz: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Esses versículos 3 e 4 falam para a gente de algo precioso. Primeiro, no versículo 3, ele fala de uma coisa assim interessante. Olha, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Pergunta: você tem moral para pedir vasilha emprestada a seus vizinhos? Se você pedir, seu vizinho dão. Rapaz, o que eu vejo aqui é que essa mulher era uma mulher que gozava de prestígio. Ela não tinha dinheiro, mas ela gozava de prestígio. As pessoas confiavam nela. Ela era alguém confiável. Veja, o requisito não é ter dinheiro. O requisito é ser alguém de confiança. Porque na hora que a coisa aperta, essas pessoas que são confiáveis, que são pessoas que a gente pode depositar a nossa confiança, que são pessoas que a gente pode descansar com elas ao lado, essas pessoas fazem diferença. Irmãos, eu falo sempre lá na igreja, e talvez você esteja me ouvindo hoje pela primeira vez, mas o que eu digo é: a minha assinatura não pode ser mais importante do que a minha palavra. Eu sei que num banco eu preciso assinar, né? A gente precisa assinar, precisa ir lá depois no cartório, reconhecer firme e tudo mais. Mas aquilo que eu digo precisa ter valor, mais do que minha assinatura. Eu não tenho dinheiro não, mas eu sei que eu posso passar por todas as lojas de Amargosa aqui e comprar a loja toda se eu precisar. As pessoas confiam em mim. Confio em você também. Você é alguém que é confiável. Você é alguém que as pessoas depositam. Esses dias eu estava falando num lugar a respeito de uma terceira pessoa. E o proprietário daquele estabelecimento falando: que aquela pessoa é difícil, isso e aquilo.
Disse, sim, ela é difícil. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Se você botar ouro em pó na mão dela, ela vai te devolver aquele ouro todinho. É uma pessoa de confiança. Então, tem suas dificuldades? Tem. Mas você pode confiar. Então, irmãos, quantas pessoas podem testemunhar a nosso respeito assim? Será que as pessoas que nós conhecemos, e ele fala ali os vizinhos, mas eu quero estender isso, Amargosa é uma cidade pequena, né? Quase todo mundo é vizinho. As pessoas podem testemunhar a nosso respeito assim? As pessoas confiam em nós a ponto de nos dar as suas vasilhas? E sabendo que provavelmente essas vasilhas não seriam devolvidas no dia seguinte, talvez precisasse ficar um bom tempo até ela negociar esse óleo e tudo mais, né? Confiável. Ser alguém confiável. Pense nisso. Deixa o Espírito Santo falar com você. Essa mulher pediu muitas vasilhas. Ela não pediu uma vasilha a cada vizinho. Ela pediu muitas vasilhas aos vizinhos. Certamente os vizinhos teriam que abrir mão de guardar suas coisas em suas vasilhas para ajudar aquela mulher. E isso a gente só faz em quem confia. Isso a gente só faz para pessoas que vale a pena fazer. A gente não faz para parente, a gente não faz porque é membro de igreja, a gente faz porque a pessoa mostrou que é digna disso. Seja digno das pessoas te emprestarem. Seja digno das pessoas confiarem em você a ponto de entregar as suas vasilhas a você. E no versículo 4, o profeta continua falando a essa mulher. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Entre em casa com seus filhos e feche a porta. Essa veio de Leide. Leide estava chamando a atenção disso. Entrar em casa com seus filhos e fechar a porta. Irmãos, tem duas coisas aqui preciosas. Há coisas que nós só podemos conversar, abrir para nossa família. Há coisas que devem ser feitas a portas fechadas, dentro de casa. Compartilhar a situação com nossa família, compartilhar o momento difícil com nossa família. A sua família precisa estar a par do que está passando, do que está acontecendo. Mas também isso fala de uma segunda coisa. Não só deixar a família a par, mas também de não sair falando daquilo que Deus está fazendo na tua vida em todos os cantos. Tem pessoas que não sabem lidar com isso. A Bíblia nos diz que nós devemos nos alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora, né? Mas parece que a gente sente muita facilidade em chorar com quem chora. Mas se alegrar com quem está alegre, muitas vezes faz com que a gente reflita. Poxa, o William está ali celebrando e eu estou aqui chorando. E a gente não consegue muitas vezes se alegrar com quem está alegre. Nós somos confrontados com isso. E a orientação do profeta foi: feche a porta, fique em casa com os teus filhos. E depois ele diz: vai trabalhar. Trabalho duro, irmãos. Os versículos 3 e 4 nos fala de trabalho duro. Como assim? Derrame aquele azeite em cada vasilha, vá separando as que você for enchendo. O trabalho começa quando? Quando começa a pegar as vasilhas, né? Vai na casa de um... Lembra que as vasilhas daquele tempo não são como as de hoje, que a maioria de alumínio, que é levinha, ou de um aço inox, né? Levinha. As vasilhas daquele tempo eram de barro. Então, sei lá, se o camarada tinha um cântaro maior, esse negócio dava trabalho para pegar. Se ele tivesse 20 lá, talvez você precisasse dar 20 viagens na casa do vizinho, porque não dava para trazer todas as vasilhas de vez. E a recomendação do profeta era: trabalhe duro, fecha a tua porta, cala a tua boca, trabalha. Muita gente acha que trabalho veio a partir do momento que
como maldição lá no Jardim do Éden, né? Por causa do pecado. Mas a palavra de Deus nos diz que o Senhor colocou Adão lá no Jardim do Éden para lavrar aquele lugar, para cuidar do jardim. Portanto, trabalho existia antes do pecado. E meu pai já dizia assim: o lugar onde não tem trabalho deve ser um inferno. Né? Porque você ficar sem trabalho, sem ter o que fazer, tem muita gente que acha que vai para o céu ficar de cara para cima, tocando harpinha, né? Andando lá pelos campos, vagueando de cara para cima. Eu sinto lhe decepcionar, mas certamente no céu você vai ter o que fazer, viu? Né? No inferno, com certeza, você não vai ter nada para fazer, porque lá é lugar de choro e ranger de dentes. E a palavra de Deus, então, através daquele profeta, orienta aquela mulher: minha filha, trabalhe, jogue duro, sendo um bom baiano agora, né? Jogue duro, pega essas vasilhas, corre na casa dos vizinhos. Ele diz: não pegue poucas não, pegue muitas vasilhas. Feche a porta e trabalhe, derrame óleo nessas vasilhas, e o versículo 6, ou melhor, o versículo 7, ele descreve o que se deve fazer com esse óleo. Vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. Veja, quando nós olhamos tudo o que aconteceu, a orientação do profeta era: trabalhe em casa, portas fechadas, depois vá para a rua, venda o azeite e pague suas dívidas. Eu quero, por enquanto, ficar na parte do trabalho. Vá e venda o azeite. Provavelmente essa mulher não encontrou um grande atacadista lá e vendeu o azeite todo no atacado de uma vez. Muito provavelmente essa mulher foi vendendo de porta em porta, foi vendendo aos pouquinhos, até porque não era comum naquela época ter grandes atacadistas, não é? Isso deu muito trabalho. Se você já experimentou vender alguma vez na vida, você sabe que para vender você tem que ter paciência com o comprador. Né? Não é sempre que o comprador está assim, sorridente para você. Às vezes ele lhe diz uma piadinha. Às vezes ele, como diz o baiano, paga uma sugestão para você. Né? Bota gosto ruim no seu produto. E você vai e vem, etc, etc. Mas o resultado vem do trabalho. O resultado vem do trabalho. Ter o azeite e não vender não resolve nada. Ter o azeite e não labutar para transformar esse azeite em capital, era só o azeite empatado lá no canto. As vasilhas dos vizinhos empatadas. Porque ele vai ser produtivo para você no momento que você transformar aquele azeite em capital, para você pagar as dívidas. Trabalhe. Vamos voltar para o versículo 5. Além de trabalho, o milagre, ele vem acompanhado de algo especial, chamado obediência. Veja o versículo 5. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Ela fez o quê? Foi para casa, fechou-se em casa com os filhos, começou a encher as vasilhas. Obedeceu. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela obedeceu a tudo que o profeta falou. E tem algo precioso aí. Há limite para milagre? Há limite para milagre? Deus sendo Deus, e a gente conhecendo através da Bíblia como Deus é,
Deus não desperdiça a bênção. Qual é o limite, no caso dessa mulher, para o milagre? Estou ouvindo vocês, exatamente. A quantidade de vasilha, né? O limite para o milagre era a quantidade de vasilhas. Veja que ele disse à mulher: não pegue poucas, pegue muitas. Se ela obedece à voz do profeta e pega muitas vasilhas, o resultado é o quê? Muita bênção. Se ela não confia naquilo que o profeta falou, diz: velho, besta, Deus faz comigo do jeito que ele quer, né? A gente fica botando gosto ruim nas coisas de Deus. O limite da bênção é o limite da vasilha. Mas o limite da vasilha é justamente o limite da obediência. A palavra para a mulher foi: pegue muitas vasilhas. Quando você obedece àquilo que Deus lhe diz, o milagre acontece na medida da sua obediência, que nesse caso eram as vasilhas. Pergunta: você é obediente? Aqui em casa dá até um grilinho. Né? Você é obediente? Eu espero que você possa responder positivamente a essa pergunta. As últimas instruções do profeta: vá, venda o azeite e pague sua dívida. Versículo 7. Primeiro, então, venda o azeite, trabalhe. Agora preste atenção. Com o resultado do seu trabalho, você vai fazer o quê? Pagar suas dívidas. Alô? Não é fazer nova dívida. Alô, vocês estão, irmãos? Graça e paz, sejam bem-vindos ao culto da IBAV. Nunca mais eu tinha falado isso, né? Vá, venda o azeite, produza dinheiro, produza recursos. Agora seja fiel ao propósito daquilo que Deus designou o dinheiro. Pague suas dívidas. Agora tem uma outra parte nesse versículo que é tão preciosa quanto: e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Pergunta: o profeta falou que ela ia viver o resto da vida bebendo azeite? Não, né? Ou seja, ela continuaria vendendo o azeite, continuaria trabalhando, continuaria produzindo, continuaria fazendo a roda girar, E eu gostaria de encerrar essa reflexão bíblica com alguns questionamentos. Essa mulher, ela procurou o profeta, que simboliza procurar a Deus. E você está procurando quem? Alô? Essa mulher procurou o profeta, porque naquele tempo o profeta simbolizava procurar diretamente a Deus. Hoje nós estamos no tempo da graça, o véu do templo foi rasgado, você tem livre acesso ao Pai, glória a Deus, aleluia. Você está procurando a Deus? Veja, eu não falo de procurar aqueles que se anunciam em nome de Deus. E quando eu falo em procurar a Deus, eu não estou falando de você procurar os versículos de promessa da Bíblia. As promessas estão lá, estão valendo sim. Mas toda promessa da Bíblia ela tem um si. Né? Deuteronômio 28, que é tão famoso, começa com um si enorme. Irmãos, amigos, você que tem me ouvido aí pela internet, a palavra de Deus, ela nos ensina a respeito de conceitos fundamentais. E quando a gente vai buscar a Deus, Ele vai nos ensinar não a ser rico, por exemplo, mas vai lhe ensinar sobre mordomia,
vai lhe ensinar sobre prosperidade, vai lhe ensinar sobre gratidão, vai lhe ensinar sobre conceitos fundamentais que vão tornar você uma pessoa diferente. Fidelidade. E a gente canta muito, né? Eu cantava muito. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. E depois eu descobri que tinha um furo terrível nisso. Deus não é fiel a mim, Deus é fiel à sua palavra. Se eu for fiel à palavra de Deus, Ele, em fidelidade à sua palavra, vai me abençoar, sim. Mas veja, Deus é Deus. Eu não tenho como botar Deus na parede, eu não tenho como apertar Deus. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, para quem Ele quiser. Então pare com isso, você não consegue apertar Deus. Você não consegue tirar dinheiro de Deus. Deus não é besta, Deus não é menino, né? A gente não consegue arrancar dinheiro de Deus. Mas sabe uma coisa boa? Deus está pronto a lhe ensinar a ser mordomo. Deus está pronto a lhe ensinar a ser próspero. Deus está pronto a lhe ensinar a ser obediente. E isso gera coisas maravilhosas em nossa vida. Agora, aquela mulher usou do seu prestígio e mostrou que era uma pessoa confiável. Você é uma pessoa confiável também? O milagre pode acontecer na tua vida e você vai pagar quem você está devendo? Quantas vezes Deus tem colocado dinheiro na mão da gente, a gente vai e faz compra nova, né? A gente gasta mais ao invés de pagar quem está devendo. Para encerrar, eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 11, ou melhor, Lucas capítulo 16, versículo 11. Porque aqui tem uma verdade espiritual que Jesus fala aos seus discípulos, que é tremenda, que tem que estar grifado de vermelho na sua Bíblia. Diz assim: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Nós precisamos definir algumas coisas. Primeiro, quais são as riquezas desse mundo ímpio? Exatamente, dinheiro, né? Ouro, prata, joias. E aí, Jesus disse: se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Quais são as verdadeiras riquezas? Vocês estão aí, irmãos? Alô? Quais são as verdadeiras riquezas? Você acha que alguém que não é confiável para tratar de coisas tão simples como dinheiro, prata, ouro, joias, Deus pode colocar na mão dessas pessoas aquilo que de fato é importante, como as coisas celestiais que estão separadas para aqueles que o amam? Pense nisso. São palavras de Jesus, não são palavras do pastor Cleverson, não. São palavras que... Confira na sua Bíblia, inclusive, é bom você dar uma olhadinha na Bíblia. Nem confie nessa imagem aí do texto que está, não. Olha na tua Bíblia. Futuro que a Bíblia da gente é mais particular, né? A Bíblia da gente, ela fala mais com a gente. Então, risca na tua Bíblia aí, marca esse texto. Se vocês não forem dignos de confiança em lidar com a riqueza desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E eu gostaria de encerrar com aquela frase que eu falei no começo. Uma botija de azeite nas minhas mãos não é nada, mas nas mãos de Deus pode mudar o mundo. Querido irmão, amigo, você que nos acompanha pela internet, eu não sei como você está, eu não sei o que você tem ouvido a respeito de Deus e dos milagres de Deus. Eu não sei onde você tem colocado a sua confiança. Mas eu sei que o nosso Deus, Jesus Cristo, Ele falou de uma forma muito especial quando diz assim: olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
A liberdade é para quem está preso, a liberdade é para quem é escravo. O Senhor tem liberdade para nós. O Senhor tem liberdade para a sua igreja. Sabe, irmãos, naquele primeiro baque, né, quando começou esse processo da pandemia, eu fiquei até muito feliz quando a igreja conseguiu levantar metade daquilo que tinha proposto para missões mundiais. Mas refletindo bem, isso demonstra, irmãos, que nós estamos presos. Quantos de nós não ofertamos? E não se preocupe, eu não vou pedir oferta hoje. Quantos de nós não ofertamos porque estamos com medo e guardamos o dinheiro? Quantos de nós não ofertamos porque não temos? Quantos de nós não ofertamos porque não temos? Porque estamos aprisionados, estamos escravizados. A Bíblia nos diz que nós não podemos servir a dois senhores. E tem muito crente que acha que pode servir a Deus e servir ao dinheiro, servir a mamon. Tem muito crente que acha que pode, sim, servir ao inimigo. E sabe, mamon, ele é craque em escravizar, craque em envergonhar, craque em fazer a pessoa passar por momentos vexatórios. Mas Deus, ele tem liberdade, Deus tem cura, Deus tem providência, Deus tem milagre. Deus é Deus. E nessa noite, eu quero orar por você. Eu quero orar por você que talvez esteja, nesse momento, chorando, desesperado, porque os credores estão à porta, com medo da segunda-feira, já imaginando que vem segunda-feira, e quando vem segunda-feira, chega uma segunda-feira, chegam também as cobranças. Eu quero lhe dizer, em nome de Jesus, você pode ser livre. Você pode experimentar o melhor de Deus nessa terra. Obedeça a palavra de Deus. Trabalhe duro e seja fiel àquilo que Ele tem lhe dito. Vamos orar nesse instante? Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Aqui estamos, Senhor, em Tua presença para abrir o nosso coração diante de Ti, Senhor. Tu conheces a cada um de nós, Tu sabes, Senhor, quantas pessoas estão nos ouvindo agora ao vivo, quantos ouvirão essa palavra daqui a anos. Mas eu quero, Senhor, em nome de Jesus, Te implorar que o Teu Santo Espírito, de uma forma assim poderosa, nos alcance nesse momento, nos abrace nesse instante, Senhor. Porque o Senhor não nos fez para vivermos como escravos. O Senhor não nos fez para vivermos envergonhados, vitimizados pelo inimigo. Mas o Senhor nos fez, Senhor, para viver a liberdade que vem de Deus, a liberdade espiritual, a liberdade financeira, a liberdade, Senhor, para andar em lugares altos nessa terra. E quantos irmãos, Senhor, iludidos, têm tentado negociar contigo, Senhor, através de dízimos, através de ofertas, através de tantas coisas, tentando barganhar com o Senhor a sua prosperidade, tentando barganhar com o Senhor o seu milagre. Mas, Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite nos render à Tua palavra, nos render, Senhor, aquilo que a Tua palavra nos diz. E a Tua palavra nos diz em Romanos 13:8, a ninguém devais nada, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Senhor, que essa palavra seja verdade em nossas vidas. E se hoje, Pai, nós temos vivido endividados, se hoje, Senhor, nós temos vivido envergonhados, aprisionados, escravizados, é tempo de nos arrepender. É tempo, Senhor, de nos humilhar em Tuas poderosas mãos. É tempo, Senhor, de buscar a Tua palavra. É tempo, Senhor, de correr para os Teus braços. É tempo de buscar salvação e solução em Ti. Por isso, Senhor, eu Te imploro nesse instante, entra com providência
Entra com providência, Senhor, na vida do teu povo. Faz um rebuliço, transforma mesmo para a honra e glória do teu santo nome. E que em breve a obediência gere testemunhos de vitória. A obediência, o trabalho duro, gere, Senhor, cânticos de alegria. E que teu povo possa jubilar por servir a um Deus que é Senhor dos senhores, Rei dos reis, e que tudo está em tuas mãos. Nós te rendemos graças, Senhor, e te adoramos por tua fidelidade, por teu cuidado e teu carinho conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu seria muito duro com vocês se eu apontasse o problema e não mostrasse solução, né? Desde começo de maio, nós estamos novamente nos aproximando da Universidade da Família. E um dos cursos que a Universidade da Família tem é o curso de Finanças Crown. Mostra o folder ali. E nós vamos criar uma turma de estudos bíblicos na igreja. E eu quero compartilhar primeiro com os membros da IBAV. Nós vamos abrir também para irmãos de outras igrejas e não crentes, estão convidados, porque todos precisamos saber o que a Bíblia diz. Estudo bíblico, estudo financeiro bíblico, Crown. E nós vamos começar uma turma agora em setembro. E hoje nós vamos abrir a pré-inscrição para esse curso. Eu, Rivânia, Pastor Williams e Leide somos instrutores desse curso e nós vamos ministrar esse curso a partir do mês de setembro. Bota a minha cara ali para eu me ver. Obrigado. O que é que nós vamos ensinar? Nós não vamos ensinar aplicação em bolsa, nós não vamos ensinar versículos sobre prosperidade, nós não vamos ensinar como botar Deus na parede, até porque não se pode, né? Nós não vamos ensinar como ganhar dinheiro, nós não vamos ensinar sobre aplicação de bolsa, nós vamos ensinar princípios bíblicos sobre mordomia, sobre quem é dono das coisas. Você vai aprender sobre Deus e sobre como Deus age também nas finanças. E eu gostaria muito de ainda hoje fechar essa primeira turma. Porque eu tenho certeza que na hora que eu colocar isso na internet, nas primeiras horas eu fecho a turma. Então, eu gostaria muito que a IBAV participasse em peso dessa primeira turma. Eu louvo a Deus porque a nossa igreja já tem seguido muitos desses princípios. A nossa igreja, graças a Deus, compra tudo à vista. A nossa igreja, graças a Deus, tem recurso, tem poupança, né? A nossa igreja, ela consegue, nesse período de pandemia, ainda estar caminhando com certa folga. E eu vejo nisso o cuidado, a misericórdia de Deus, sim. Mas nós podemos dar passos muito maiores. A fidelidade de Deus sobre a vida daqueles que são obedientes, que conhecem a palavra de Deus, né, e que praticam essa palavra, ela é tremenda. E eu sei que o Senhor, mesmo, né, com essa igreja pequenininha que nós somos hoje em termos de número, mas muito grande naquilo que Deus tem para nós. Nosso chamado para a cidade de Amargosa é de abençoar essa cidade. Abençoar de uma forma diferente. Não em termos de barganha. Não tentando, cópia das pessoas. Mas ensinando a verdade. Ensinando a verdade. Eu já falei para os irmãos inúmeras vezes que um grande sonho que eu tenho é ver um colégio batista nessa cidade.
mas um colégio batista de qualidade, uma coisa assim, sabe, se a gente pode usar de referência assim, primeiro mundo, voltado para as crianças carentes, mas alunos nossos passando no ITA, passando no IME, sabe, nas melhores faculdades do país, pessoas querendo vir de Salvador para estudar em Amargosa. Mas isso só pode acontecer através de crentes obedientes e fiéis, crentes que estão livres para abençoar, livres para viver aquilo que Deus tem para nossas vidas. Então, o convite está feito. Até hoje é o quê? Domingo, dia 16, não é isso? Até o dia 18, também chamado de terça-feira à noite, eu manterei as inscrições exclusivas para os membros da IBAV e para uma pessoa que o pastor Williams já reservou antecipadamente. Só tenho 8 vagas, ou melhor, 7, porque uma já está ocupada. O curso custa R$ 125. Ô, meu, faz favor, pega esse material aí para mim. Tanto faz casal, o casal paga 125, individualmente também paga 125. Então quem é solteiro paga o mesmo tanto do casal. Esse aqui, o vermelhinho, e o livro O Seu Dinheiro. Pronto. Eu quero mostrar a vocês o material. Esse valor nada mais é do que correspondente ao... Tem um verde no meio aqui, não vai rolar. Peraí, aqui, não vai dar. Tem o livro e o bichinho são verdes, aí a gente tá usando um chroma key aqui. Mas acredite em mim, tem um caderno vermelho. Deixa eu ver aqui. A Evelyn falou para botar o vermelho na frente. Tudo bem. Tem uma apostila vermelha, que é o livro de aplicação prática. Tem um manual de estudos e exercícios, que é esse livro verde maior. E tem o livro O Seu Dinheiro, que é o livro base de todo esse curso. Fale, pastor Williams. Pronto. Beleza. Pronto, tá aí, ó. Essa é a imagem da apostila. Como pré-requisito para esse curso é a leitura do livro. Mostra aí de novo, pastor Williams, que a gente botou a imagem grande aqui para aparecer na net. Pronto. Aí está o livro O Seu Dinheiro. Esse é o livro texto base do nosso curso. O curso tem duração de 10 semanas. São 12 no total, porque a gente tem uma aula inicial e tem também a formatura do curso. Então serão 12 semanas e nós queremos começar agora em setembro para dar tempo de terminar até o final do ano. Porque final de ano talvez você já esteja liberado para viajar e etc, né? Então nós queremos concluir dentro desse prazo. Aos membros da IBAV você pode entrar direto em contato comigo pelo WhatsApp. Nós vamos respeitar a ordem de contato, tá bom? Não tem peixada, tá certo? Quem falar primeiro tem prioridade. E quem estará inscrito? A pessoa inscrita é aquela que falou comigo, reservou a vaga e depositou R$ 125 na conta da igreja, porque eu não quero nem pegar em dinheiro. Depositou R$ 125 na conta da igreja. O pastor Williams, você vai mandar o comprovante para o pastor Williams, que é nosso tesoureiro. E nós vamos, com esses recursos em mão, já pedir o material e formar a turma agora para setembro. Se até terça-feira nós não tivermos os 7 irmãos da IBAV, nós vamos colocar na internet e aí nós fechamos. Um casal paga 125, mas conta 2 pessoas, tá? Respondendo ali, a Evelyn me fez a pergunta. Então seriam 3 casais e um solteiro, ou 6 solteiros, ou 5 solteiros e um casal, uma coisa desse tipo aí, tá certo? Tá aí uma forma de nós ajudarmos a nossa cidade. Vamos fazer dessa
desse curso, esse é um curso inicial básico, voltado para jovens e adultos, mas nós temos também curso para todas as faixas etárias, de 5 anos a 7, 8 a 9 e de 10 a 13 anos, e depois já a partir dessa faixa o curso de adultos, e teremos também curso para empresários, negócios à luz da Bíblia. Então todas as faixas etárias estarão contempladas. Nosso desejo é que isso seja um ministério forte na nossa igreja, de ensino da palavra de Deus e de evangelismo através de princípios bíblicos. Essa é uma ferramenta fortíssima de evangelismo através de ensinos de princípios bíblicos. Tudo que nós vamos estudar é Bíblia, a palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando fala, você não precisa nem falar mais nada. Ela já fala sozinha, né? E a madeira geme e o camarada já fica todo apertado. Ok, irmãos, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Louvo a Deus porque o Senhor, em sua misericórdia... pronto, Rose. Elas serão, nesse tempo de pandemia... Muito obrigado pela pergunta. As quartas, começando as feiras de setembro, certo? Provavelmente terceira semana de setembro. Esse horário de quarta-feira, 19h30, nós vamos estudar, ok? Tem mais pergunta? Eu vi que tinha uma pergunta de Rose. Foi minha sogra que mandou mensagem. Ok. Então vamos orar, encerrando o culto dessa noite. Eu vou o Williams, está logo ali, para orar, agradecendo a Deus por esse culto, por esse tempo. E após a oração do pastor Williams, nosso culto está encerrado. Amém? Oremos. Senhor, nós somos gratos a Ti pelo Teu cuidado, Senhor, pela forma como o Senhor tem nos ensinado a Tua palavra, Senhor. E nós queremos sim, Deus, a cada dia colocar em prática, Senhor, o que o Senhor tem nos deixado como bússola, Senhor, para que nós possamos prosperar, para que possamos desenvolver a nossa vida com tranquilidade, Senhor. Que esta palavra que foi ministrada nesta noite possa achar lugar no nosso coração e assim possamos colocar em prática, Senhor, viver de fato ela, Senhor, e que durante esta semana nós possamos refletir e sermos um exemplo, Senhor, como cristãos fiéis, Senhor Deus, e que cumpre de fato aquilo que a Tua palavra nos traz, Senhor. Que nós possamos, sim, Deus, ouvir a Tua voz durante este tempo, e que as pessoas que estejam ao nosso redor, elas possam desfrutar daquilo que está sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um. Não tema, essa é a palavra, né? Não tema, pois eu contigo sempre serei. Deus abençoe a cada um. O que foi, meu? Tá. Vivian botou uma pergunta ali. Que dia será a aula? Sempre às quartas-feiras, Vivian. E sempre pela plataforma Zoom, ok? Grande abraço, aguardo o contato de todos vocês. Uma semana tremendamente abençoada. Cheiro!